Boa noite, irmãos. É uma satisfação estar aqui com vocês, conhecendo essa parte do Brasil que eu ainda não conhecia. O mais perto que eu já estive daqui foi Goiânia, e ainda assim sempre de passagem, quando nós vamos ali de Barretos ou de São José do Rio Preto, que era onde eu estava, até Brasília, que é onde mora a família da minha esposa. Então, tudo novo ainda por aqui, e graças a Deus, nós temos a oportunidade de estar com os irmãos e conhecer gente tão boa, que já tem recebido a gente tão bem aqui. Mas embora tudo isso tenha sido muito bom, e o sorriso, o carinho, a recepção dos irmãos sejam muito amáveis, nós vamos falar sobre o mal, sobre o caos. E embora o tema seja complicado, a gente volta ao círculo e a forma de considerá-lo, especialmente quando nós já olhamos a partir de Isaías 45, é uma percepção diferenciada. Por isso eu quero convidar vocês, primeiramente, a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, para nós lermos do versículo 11 até o versículo 22. Eu não vou fazer uma exposição do texto, mas nós vamos começar observando esse material, para que ele esteja no nosso horizonte, enquanto nós pensamos sobre aquilo que vamos trabalhar ao longo desses dias. Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu também trago um abraço dos irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos. Quando vocês quiserem comer um churrasco por lá, serão todos muito bem-vindos. Efésios 2, de 11 a 22, assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a palavra de Deus. Talvez você precise de um pouco de contexto para ter uma noção mais direta do que Paulo está comunicando aqui. Ele está falando a uma igreja que experimenta algumas divisões, algumas tensões internas, problemas de teologia e problemas de relacionamentos, porque essas coisas andam juntas. E um dos problemas ali daquela igreja era o fato de que alguns irmãos consideravam o seu pedigree, a sua tradição, a sua história, se consideravam judeus, o povo da aliança, e olhavam para os gentios como se fossem cidadãos de segunda classe no reino dos céus. E agora o apóstolo Paulo
providencia uma visão para essa igreja, para ajudar esses irmãos a perceber que por meio de Cristo Jesus, o muro de separação que havia entre judeus e gentios foi derrubado. E agora, por meio de Cristo Jesus, Deus faz de povos tão distintos um novo homem. E agora, o próprio Senhor é aquele que evangeliza a paz, é aquele que ministra a paz e é aquele que forma a sua igreja para uma vida bela, saudável, harmônica, para uma vida que verdadeiramente expresse e apresente a graça do Senhor ao mundo. Mas o que isso tem a ver com a gente? Bom, ao longo desses dias, eu recebi a tarefa de falar sobre as manifestações do mal na história da igreja. E essa é uma tarefa desafiadora, tanto pela amplitude das expressões do mal, quanto pela amplitude da história da igreja. É difícil cobrir tantas formas e tanta história. Nós poderíamos falar, por exemplo, sobre o mal e a sua entrada na história humana, olhando para Gênesis 3 e falando da queda. Nós poderíamos falar sobre o mal e as fragmentações nos relacionamentos a partir de Gênesis 4, Caim e Abel, ou olhando para Gênesis 11, a Torre de Babel. Nós poderíamos falar sobre o mal personificado em Satanás e sobre o mal que atingiu o povo de Deus em diversos momentos da Escritura, como a escravidão do Egito, como o exílio na Babilônia, como a perseguição da igreja logo nos primeiros séculos, sob Nero, por exemplo. Nós poderíamos sair do período bíblico, entrar na história da igreja pós o período do registro da Escritura, e nós falaremos sobre a perseguição da igreja no período romano, no período do Império Romano. Falaríamos sobre o mal e as distorções teológicas com heresias, com outros desvios no período medieval. Poderíamos falar sobre o mal na busca pela autonomia da razão, que impulsionou uma secularização já no período moderno, ressentimento para com o Senhor e para com a igreja. Nós poderíamos falar do mal em regimes políticos que se fecharam ao cristianismo e que realizaram verdadeiras atrocidades contra o povo de Deus já no século XX. Poderíamos chegar ao século XXI e observar diversas expressões do mal, olhando para a rejeição, a visão bíblica de mundo em diversos níveis e os desdobramentos disso para a vida pública. Mas não dá para a gente tratar de tudo isso. E sendo bem honesto, talvez me falte competência para tratar de tantos capítulos da história da igreja com todo esse nível de detalhamento e precisão. Nós temos apenas 3 momentos juntos. E para esses 3 momentos eu escolhi falar sobre 3 expressões do mal, em um momento mais recente da nossa história, e concentradas na vida de uma personagem, de alguém comum, que poderia ser eu ou você, mas um homem que foi utilizado poderosamente por Deus no século XX. Nesses 3 dias nós vamos ver como o mal se expressou de 3 formas na vida de um homem de Deus chamado Francis Schaeffer. Nós vamos perceber como o mal doutrinal se manifestou, o mal cultural e moral se manifestou, e o mal natural se apresentou na vida do Francis Schaeffer, e no modo como ele serviu ao Senhor, como ele encarou os chamados de Deus para ele no mundo, no modo como ele orientou a igreja, no modo como ele vivenciou a sua fé. Eu escolhi esse caminho, porque essas são expressões que estão perto de nós, que tocam diretamente a nossa realidade, e assim providenciam reflexões importantes para a nossa caminhada com Deus no mundo. Hoje nós vamos ver como é que o mal doutrinal envolveu a vida do Schaeffer e como é que ele pode envolver a nossa. Amanhã pela manhã nós veremos como o mal cultural e moral foi encarado pelo Schaeffer e o que isso diz para a gente. E amanhã à noite nós vamos lidar com o mal natural na vida do Schaeffer e o que isso diz para nós também. É importante entender, irmãos, que
embora eu esteja fazendo isso nesse formato de palestras, e embora nós estejamos falando de algo da história da igreja, e embora você vá ouvir muito aqui o nome de Francis Schaeffer, a base sobre a qual tudo aquilo que nós vamos discutir, apresentar e refletir é somente a palavra do Senhor. Francis Schaeffer não é o Espírito Santo e nem qualquer outro personagem da história da igreja deve ter um grau, um nível de ídolo. Pelo contrário, até mesmo hoje, quando observarmos o mal doutrinal, nós vamos perceber as falhas na história desse homem e como nós podemos aprender dessas coisas. E é a partir daí que nós começamos. Afinal de contas, quem foi Francis Schaeffer? Para todas essas palestras nós vamos ter uma estrutura básica. A estrutura é perceber como é que o Francis Schaeffer viu ou experimentou essa expressão do mal, como é que nós observamos essa expressão do mal, como é que o Schaeffer respondeu a isso e como é que nós podemos responder também. Como ele viu, como nós vemos, como ele respondeu, como nós respondemos. Quem foi Francis Schaeffer? Talvez alguns de vocês não tenham ouvido ainda falar esse nome, e a gente precisa começar por aí. Então, imagina comigo o seguinte: alguém convida você para ir para uma espécie de casa, acampamento, algo parecido, e você chega nessa casa e encontra ali um grupo enorme de pessoas, gente cristã, fiel, buscando conhecer mais a Deus. Você encontra cristãos decepcionados com a igreja. Você encontra pessoas numa espécie de busca existencial, como as pessoas dizem na nossa época, né? Tentando se encontrar. Você encontra gente com diferentes expressões religiosas, budistas, ateístas, existencialistas, gente com expressões filosóficas também, gente de todo tipo de persuasão. O que eles foram fazer ali? Por que tem tanta gente de visões tão diferentes de mundo reunidas em um mesmo lugar? Eles foram ali falar sobre as suas questões e foram ouvir um homem que tem conversado com eles sobre essas questões a partir da Bíblia, interagindo com filosofia, interagindo com as expressões artísticas, interagindo com a realidade que aquelas pessoas estão experimentando. E foi exatamente isso o que aconteceu na década de 60, em uma comunidade chamada L'Abri, que é o abrigo em francês. Essa comunidade, que começou na casa do Schaeffer, um chalezinho na Suíça, foi fundada por ele para receber pessoas de todo tipo de jeito, de todo tipo de persuasão, e demonstrar para essas pessoas a verdade do cristianismo. Mas a história do Schaeffer, que foi um pastor presbiteriano, a história do Schaeffer não começou assim. Ele cresceu em um lar de cristãos, mas de cristãos nominais nos Estados Unidos. Ou seja, os seus pais não tinham muito envolvimento com a igreja. Aliás, o pai do Schaeffer vivia dizendo que os pastores eram parasitas sociais. Talvez por isso Deus tenha dado um filho pastor para ele. Na infância, por causa de um grupo de escoteiros, o Francis Schaeffer começou a frequentar uma igreja presbiteriana na sua cidade, lá em Germantown, na Filadélfia, na Pensilvânia. Só que aquela igreja era uma igreja teologicamente liberal. Então ele estava frequentando a igreja, ele estava participando do grupo de escoteiros, mas não havia evangelho ali. Ele cresceu naquela igreja, entrou na adolescência, sem ter contato direto com a palavra de Deus e sem ter ouvido o evangelho. Na adolescência, ele teve contato com obras de filosofia. E todas essas coisas podem ser exploradas. A vida dele tem muitas histórias assim inusitadas. Com mais tempo, um dia a gente senta para conversar sobre isso. Mas na adolescência ele começou a ter contato com obras de filosofia. E foi lendo filosofia que ele começou a abraçar uma visão de mundo mais agnóstica. Bom, não sei se Deus existe, talvez sim, talvez não, não dá para saber, é melhor ninguém se apegar muito a isso. Mas ele entendia que se ele quisesse abraçar o agnosticismo de vez, ele precisava ser honesto com aquilo que ele tinha vivenciado até então. Ele disse, bom, eu estou na igreja,
e eu nunca li a Bíblia. Então ele decidiu que deveria ler a Bíblia, para pelo menos saber o que a Bíblia dizia antes de rejeitá-la de uma vez. Então ele sozinho pegou a Bíblia como ele pegaria qualquer outro livro e foi lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E foi nesse contato, sozinho com a Bíblia, na sua casa, que ele foi transformado pelo Espírito Santo, que ele foi convertido ao Senhor. E agora a perspectiva dele mudou radicalmente. Ele percebia que todas as perguntas que ele lia nos filósofos eram apenas novos questionamentos sem resposta sólida. Mas quando ele leu Gênesis, ele percebeu que ali estavam respostas fundamentais para aquilo que os filósofos estavam trazendo. Agora ele tinha uma nova direção, e por isso ele começou a considerar o ministério. Ele começou a se preparar, então fez os seus estudos pré-ministeriais e seguiu para o seminário teológico. E ele foi ordenado no ano de 1938. Mas é aqui que a gente começa a olhar para alguns detalhes importantes quando pensamos nas expressões do mal. Existem alguns aspectos da história que devem ser observados com calma. Aquele período, 1920, 1930, aquelas décadas nos Estados Unidos eram décadas muito agitadas no contexto da igreja cristã. A teologia liberal ganhava cada vez mais espaço. E as respostas que eram oferecidas ao liberalismo teológico eram respostas bastante incisivas e duras. Um dos episódios mais difíceis daquele período, dentro da igreja presbiteriana, se deu com um pastor presbiteriano chamado J. Gresham Machen. O Machen escreveu um livro, nós temos ele traduzido em português, chamado Cristianismo e Liberalismo. E o Machen, nesse livro, afirma que o liberalismo é um outro tipo de religião, diferente do cristianismo. Por isso, cristianismo e liberalismo. Pois Machen, esse pastor que estava lutando pela ortodoxia, foi julgado em um tribunal na igreja presbiteriana dos Estados Unidos e foi despojado. E aquilo gerou um problema tão grande. O Machen acabou saindo do seminário de Princeton, fundando um novo seminário teológico, fundou uma junta de missões separadas e, eventualmente, com a sua saída, outros pastores o acompanharam para fundar uma nova denominação. Era uma época de muita tensão e o Schaeffer, como estava nos anos de preparação para o ministério, observou aquilo tudo e começou a tomar posições, a se aliar a grupos específicos. Mas ele se uniu a um dos grupos mais aguerridos naquele período, mais aguerridos na batalha. Pra você ter uma ideia, aquele grupo de irmãos que saiu da igreja presbiteriana dos Estados Unidos fundou uma nova denominação chamada Igreja Presbiteriana Ortodoxa. Não é exatamente a igreja ortodoxa que nós temos aqui no Brasil. Eles fundou aquela denominação e um novo seminário, o seminário de Westminster. O Schaeffer estava junto daquele grupo, mas ali dentro um novo grupo começou a surgir com posições ainda mais duras. Muitos dos que estavam no seminário de Westminster, por exemplo, tinham alguma influência holandesa e não tinham problemas com um cristão beber. O próprio J. Gresham Machen afirmou que a visão dele do céu era um grupo de homens fumando charuto e discutindo teologia. Isso pode ser chocante para a gente, porque a gente não tem essa visão tanto, né, do fumo, mas ali, aquilo era mais ou menos normal. Mas aquele grupo de pessoas ao qual o Schaeffer se associou, olhava para essas coisas como pecado, e qualquer cristão que se envolvesse com beber, fumar, dançar, estava manifestando o pecado e por isso deveria ser isolado em alguma medida. Então não demorou muito tempo para que aquela denominação que havia saído, que havia surgido a partir da divisão com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, experimentasse uma nova divisão. E agora um grupo de pessoas saiu da Igreja Presbiteriana Ortodoxa e fundou a Igreja Presbiteriana da Bíblia, ou a Igreja Presbiteriana Bíblica. E é assim que a gente vai fazendo, né?
Sai da igreja presbiteriana, funda a igreja ortodoxa, sai da igreja ortodoxa, funda a igreja bíblica, sai da igreja bíblica e vai fundar uma coisa ainda mais específica. O Schaeffer estava naquele grupo que saiu da igreja presbiteriana ortodoxa, que saiu do seminário de Westminster, fundou uma nova denominação e um novo seminário. Esse grupo é o grupo daquilo que hoje nós chamamos de fundamentalistas. Eram pessoas extremamente fechadas e que tinham uma abordagem própria para as tensões que eles percebiam no mundo. E durante os primeiros 12 anos de ministério do Schaeffer, ele experimentou aquele tipo de postura que hoje eu estou dando o nome aqui de mal doutrinal, uma expressão do mal que acaba encontrando lugar no seio da igreja e que acaba corroendo a vitalidade e a beleza da nossa caminhada de fé. Ele participava de um grupo que considerava pecaminosos vários tipos de participação na cultura, um grupo que possuía abordagem agressiva e facciosa, um grupo que exigia uniformidade em pontos secundários da doutrina cristã. Esse mal vinha traduzido ou vinha fantasiado de zelo, mas as expressões de manifestação desse zelo acabavam expressando outra coisa. O mal doutrinal, que começava a manifestar um desejo de controle, de poder, um espírito faccioso, a agressividade gratuita. Como é que esse mal doutrinal nos atinge? Ele pode focalizar a atenção em usos e costumes, e negando assim a participação na cultura. Para o Schaeffer lá, era pecado beber, fumar, dançar. A esposa do Schaeffer, uma missionária, uma filha de missionários, a Edith, tinha uma expressão cultural bem viva, e ela amava dançar. Mas agora que eles haviam casado, estavam no meio daquele grupo, ela conta como uma das torturas é que ela agora não poderia mais dançar de boa consciência. Primeiro, porque estava sendo vigiada continuamente, e segundo, porque agora experimentava essas tensões internas. Será que eu posso? Será que eu não posso? O mal doutrinal pode manifestar essa face, que é excessivamente agressiva, que é excessivamente facciosa, em que irmãos olham uns para os outros e começam a separar-se, afastar, condenar ou julgar apressadamente. Talvez você já tenha visto onde isso vai dar, não é? Eu poderia deixar as aplicações para o final, mas já vale a pena mencionar alguma coisinha aqui. O caos que nós vivemos nesses últimos ano e meio, 2 anos, se manifestou de diversas formas na vida da igreja. Uma delas tinha a ver com a forma como nós categorizamos os irmãos a partir da sua posição quanto a como olhavam para o vírus. E assim classificamos entre o povo da ciência e os negacionistas, ou classificamos entre os irresponsáveis e os medrosos. É fácil colocar um rótulo na testa do irmão e assim despachá-lo, né? E assim nós deixamos de ver que o caos não está acontecendo lá fora, ele está começando a invadir o nosso próprio coração. Começamos a perceber a agressividade dentro dos irmãos da igreja. Alguns irmãos exigem que as reuniões sejam retomadas imediatamente, e quem não abrir é porque não tem fé. Outros irmãos dizem, peraí, não tentarás o Senhor teu Deus, quem tentar voltar logo é porque é irresponsável, não ama o outro, não tem amor ao próximo, e assim está negando o próprio Deus. Precisa ser assim? O mal doutrinal manifesta essa face agressiva e facciosa, em que o caos lá fora é apenas um ensejo para que o caos dentro do nosso coração comece a se revelar. O mal doutrinal pode exigir uniformidade em pontos secundários. Na época do Schaeffer, aquele grupo
que se retirou da denominação da OPC, né, da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, começou não apenas a olhar para usos e costumes como o fumo e a bebida, mas também começou a elevar alguns pontos doutrinários como se fossem o teste final da ortodoxia. Um deles era a escatologia. Os fundamentalistas, de um modo geral, tinham uma ênfase muito grande em uma escatologia pré-milenista. Se você não for pré-milenista, você não é ortodoxo e você não tem comunhão comigo. Schaeffer viveu nesse ambiente por mais de uma década. Mas um dia a conta chegou. Ele era um pastor presbiteriano, ele era um homem zeloso, ele era um homem ortodoxo, mas anos vivendo de um modo combativo, anos taxando aqueles que discordavam de hereges ou de menos crentes, anos tentando se isolar e se afastar daqueles que pensavam diferente em alguma medida, eventualmente produzem impacto sobre o nosso próprio coração. E foi assim com Schaeffer. A essa altura ele já estava morando na Suíça. Durante os 10 primeiros anos de ministério, ele ficou nos Estados Unidos, depois ele se tornou missionário na Europa. Anos de 1951, 1952, ele começou a experimentar uma crise profunda de fé. Uma crise existencial e uma crise de fé. Aquela crise foi tão intensa, que naquele período o Schaeffer disse para sua esposa: eu preciso voltar ao meu agnosticismo da adolescência. Eu tenho que questionar tudo, porque eu já não sei se as coisas que eu estou ensinando são verdadeiras. Ele descreve isso no livro Verdadeira Espiritualidade. E quando ele fala dessa crise, ele diz: eu entrei nessa crise porque eu comecei a perceber o problema da realidade. E que problema é esse? É que ele já não via na sua própria vida, e ele não via no movimento do qual ele fazia parte, as características bíblicas daqueles que têm vida com Deus. Faltava realidade para aquele cristianismo. A síntese do que eu estou chamando aqui de mal doutrinal, irmãos, é essa: um profundo descompasso entre o ensino da Escritura e a experiência concreta da vida cristã. O que o Schaeffer chamaria de uma falsa espiritualidade, que pode vir com a máscara do zelo, da boa intenção, da ortodoxia, mas que pode se manifestar como atitudes de condenação, separação, agressividade gratuita, ênfase desnecessária em pontos que são secundários, exigência de uniformidade naquilo que Deus não exigiu, desvio na doutrina, desvio no coração, crise nos relacionamentos. Os efeitos dessa falsa espiritualidade se manifestam nessa fragmentação interna, primeiro do nosso próprio coração, e nessa fragmentação externa, nas crises relacionais que temos uns com os outros, e nas inconsistências que temos na fé. 1951, 1952, nós temos um pastor ocupando postos respeitáveis na sua denominação, enviado como missionário, o homem competente para servir ao Senhor na Europa pós-guerra, agora desconfiando de tudo e experimentando essa crise. Mas como é que o Schaeffer respondeu a esse mal doutrinal? Ele decidiu que deveria voltar ao seu agnosticismo, e ele passou um período questionando, revisitando e lutando com o Senhor ali no seu chalé. Graças a Deus, para toda a nossa tolice, para a nossa estupidez, Deus nos deu esposas que fossem verdadeiro suporte. Francis Schaeffer tinha uma verdadeira mulher de oração. Por isso, enquanto ele estava recluso, refletindo, ou então lá fora, meditando e caminhando, a esposa dele estava orando por ele.
E naquele período, Schaeffer reencontrou o poder da obra consumada de Cristo, o Evangelho. E isso fez toda a diferença para a caminhada dele. Porque quando ele finalmente entendeu que as coisas não dependiam dele, mas dependiam do Senhor, ele começou a experimentar o impacto sobre a sua personalidade, sobre os seus relacionamentos dentro da igreja e sobre os seus relacionamentos fora da igreja também. O impacto de uma verdadeira espiritualidade, a vitória sobre o mal doutrinal, foi a reintegração do seu coração. As filhas do Schaeffer contam como antes disso, ele era um homem propenso à ira. É claro, ele ainda teve de lutar com essas coisas, mas ele era muito mais facilmente um homem explosivo. E elas contam que após ele ter redescoberto o Evangelho, o seu caráter foi modificado. Ele agora se transformou em um homem mais manso, mais disposto a ouvir. Isso produziu um impacto sobre os seus relacionamentos dentro da igreja. Uma das primeiras coisas que o Schaeffer e a sua esposa fizeram após essa redescoberta foi começar a escrever cartas para todas as pessoas que eles haviam ofendido, agredido durante esse período de maior agressividade na fé. Isso produziu impacto sobre os seus relacionamentos fora da igreja. Um dos grandes testes e uma das grandes manifestações de mudança veio algum tempinho depois, meses depois, quando Schaeffer e a sua família estavam de férias, escalando montes ou caminhando pelos montes na Itália. E enquanto eles subiam um monte, tinha uma casinha muito simples, muito pequena, de um homem muito simples que o chamou para entrar ali, talvez para se refrescar um pouco enquanto eles faziam aquela caminhada. E aquele homem não tinha nada para oferecer para eles, senão colocar os copinhos ali e puxar uma garrafinha de vinho. Puxa, mas beber é pecado. E todos os filhos e a esposa olham para o Schaeffer, aguardando qual vai ser a reação dele para aquele homem. E aquele homem começa a colocar o vinho para todo mundo, e o Schaeffer olha para sua família e diz: a gente vai ter que tomar. A consciência dele estava sendo transformada, e ele percebia que para desenvolver um diálogo com aquele homem simples, ele não precisava colocar o vinho como uma grande barreira. O Evangelho estava transformando o coração daquele homem que antes era legalista, que antes focalizava usos e costumes como chave de aceitação ou de reprovação, mas que agora experimentava mudança de vida. Foi a partir dessas mudanças que um novo ministério começou a nascer, e o Schaeffer começou a compartilhar aquilo que estava descobrindo, e chamou isso de verdadeira espiritualidade. Foi disso que o Labri, aquela comunidade de gente tão diferente, tão estranha, pôde ser fundada para que as pessoas chegassem e tivessem conversas honestas, e ele pudesse responder às perguntas honestas, segundo a palavra de Deus, sem criar obstáculos desnecessários à comunicação da fé. Nem todo mundo recebeu bem, é verdade. Quando o Schaeffer começou a comunicar isso naquela denominação, o impacto não foi exatamente positivo. Numa reunião, como se fosse uma reunião de Supremo Concílio, o Schaeffer foi chamado para pregar. Era logo após a sua transformação. Ano de 1953, 1954. E o Schaeffer subiu naquela reunião e pregou um sermão chamado O Trabalho do Senhor, do Jeito do Senhor. E basicamente, o argumento do Schaeffer era: irmãos, até aqui nós temos tentado fazer o trabalho do Senhor do nosso jeito, na força do nosso braço, do nosso argumento, das nossas leis, da nossa pressão. E observem as consequências disso para a nossa igreja.
Nós falamos de um evangelho, falamos de amor, falamos de aceitação, falamos de perdão, mas os nossos relacionamentos são marcados por rejeição, ódio, tensões constantes, brigas, divisões. E é claro que muitos irmãos não gostaram de ouvir aquilo. Mas aquela era a nova mensagem que aquele homem estava disposto a proclamar e a viver também. O mal doutrinal começava a perder espaço para que o verdadeiro evangelho produzisse reintegração na vida, nos relacionamentos, no ministério. Como é que nós podemos e devemos responder ao mal doutrinal? Irmãos, nós precisamos entender que o mal doutrinal não está longe de nós. Eu já dei alguns exemplos aqui, talvez você já tenha se encontrado em algum deles. E se você ficou mais tranquilo, disse, não, está tudo bem, na pandemia, ou quanto à pandemia, eu fiquei tranquilo. Bom, nessa semana você teve um novo teste. Você é time STF, é time Bolsonaro? Você é time Dória, ou enfim, de que lado você está? Você é crente, se diz de esquerda, você é crente, se diz de direita? E pouco a pouco nós começamos a ver, como no seio da igreja do Senhor, aquele que deveria ser o ponto central de unidade, a cruz de Cristo, se transforma no ponto secundário, e coisas secundárias se transformam no ponto principal para definir se nós teremos comunhão ou não com as pessoas. Muitas vezes nós colocamos ênfase exagerada em aspectos secundários da fé, tornando esses pontos a nossa fonte de identidade, tornando esses pontos a base da nossa comunhão. Nos nossos dias é a política que tem ocupado esse papel. E nós precisamos, irmãos, ser relembrados de que ainda que tenhamos visões diferentes acerca do tamanho do Estado, ainda que tenhamos visões diferentes quanto ao modo de um presidente se comunicar, ainda que tenhamos visões diferentes quanto a determinadas decisões do judiciário, todas essas coisas são secundárias. O muro de separação foi derrubado e agora Cristo fez de pessoas tão diferentes um novo homem. Cristo pegou forasteiros e os acolheu em sua família. Como é que nós podemos querer levantar de volta os muros que o Senhor já derrubou? Por vezes nós adotamos uma abordagem excessivamente agressiva e facciosa, e nós nos esquecemos, ou nós simplesmente não desejamos falar a verdade em amor. Para muitos pastores esse foi um período de provas. Como é que eu vou administrar o grupo de WhatsApp da igreja? E se você está passeando por outras redes sociais, como o Twitter, por exemplo, você sabe como a coisa fica quente por ali. Nós poderíamos falar do caos lá fora, e ele tem o seu lugar, ele deve ser considerado por nós, e provavelmente os outros preletores falarão sobre essas expressões do caos lá fora. Mas talvez tenha sido propício que logo nesse começo da nossa conferência nós comecemos olhando para o caos aqui dentro. Por vezes nós experimentamos uma espiritualidade distorcida, manifestando na pele, na doutrina, nos relacionamentos e na missão, grandes inconsistências que roubam a nossa paz.
Nós somos essas pessoas fragmentadas, propensas à ira, pessoas inquietas. Nós somos essas pessoas que não conseguem comunicar com amor, com clareza, pessoas que não manifestam paciência e misericórdia. Nós temos toda a pressa em julgar os irmãos e as motivações dos nossos irmãos, já respondendo a eles na base de algumas adivinhações que fizemos, sem simplesmente perguntar ou tentar entender o que está acontecendo. E assim o caos não é só o caos de um vírus, não é só um caos de uma crise econômica. Talvez alguns até usassem isso para justificar, né? Não, eu estou agitado assim, é por causa da agitação externa. Mas lembre-se que não vai sair de você nada que primeiro já não estivesse lá dentro. Eu e vocês somos chamados a lutar contra o mal doutrinal, esse esvaziamento da nossa espiritualidade, da nossa vida com o Senhor. Nós somos chamados a contemplar e entender e amar o santo evangelho do nosso Deus, e começar a perceber como é que esse santo evangelho molda as dimensões do nosso caráter, da nossa caminhada com o Senhor, os nossos relacionamentos e a nossa missão lá fora. Quando é sobre o Senhor e não sobre mim, eu não preciso ficar ofendido quando alguém pensa diferente de mim em alguma questão. Quando é sobre o Senhor e não sobre mim, eu me relaciono com irmãos que pensam diferente de mim. Quando é sobre o Senhor e não sobre mim, eu não vivo agoniado, buscando o controle, tentando ter o centro das atenções, ou pelo menos tentando manipular a discussão para que as coisas se submetam à minha vontade. É sobre o Senhor e não sobre mim. Irmãos, uma das coisas mais interessantes disso tudo é que nós lutamos e lutamos e lutamos para ter o controle. Mas mesmo quando nós temos o controle, nós não nos sentimos aliviados, descansados e em paz. Porque agora nós temos a nova tarefa de buscar a manutenção do controle. E talvez seja por isso que uma denominação racha e nasce uma nova denominação, e ela racha, e nasce uma nova denominação, e ela racha, e assim nós caminhamos em um ciclo interminável. Mas isso se quebra quando eu e você nos rendemos ao Senhor. Quando nós abrimos mão da tentativa de controlar, Deus tem todo o prazer em reintegrar o nosso coração e nos fazer experimentar paz e beleza. E é assim que o caos começa a deixar de aparecer, e a ordem, a harmonia, o shalom se manifestam no nosso caráter, se manifestam nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, se manifestam no modo como nós nos portamos lá fora. Começamos observando o mal doutrinal e os seus efeitos sobre o nosso coração, sobre a nossa igreja. Começamos observando como o Evangelho refaz todas as coisas. Amanhã nós observaremos como é que o mal se manifesta nos aspectos da moral e da cultura. E como nós, Igreja do Senhor, com o coração restaurado, podemos viver no meio do mundo, buscando restauração do caos para a glória de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.